Sim. Boa noite, confrade. E eu, Roberto Cantalovo, vamos estar dando prosseguimento à terceira leitura aqui da nossa série Bronzeado Perverso. Página 15, capítulo 16. Vou estar passando a palavra para o confrade Jarlis, fazer o prosseguimento dos 10 primeiros minutos da leitura de hoje. É contigo, Jarlis. Olá, olá. Prosseguindo. Chimpanzés na natureza jamais se masturbam, mas em cativeiro fazem. O que isso significa? Na natureza, ele está muito ocupado para isso. Ele está concentrado em dominar o espaço e estabelecer um território. Seu objetivo é resolver o problema da vida acima e entre as árvores, aperfeiçoando as habilidades disponíveis, aperfeiçoando suas relações sociais na disputa por poder e status. Quando privado dessa motivação para o desenvolvimento pessoal e físico, ele se dedica apenas à fútil masturbação, pois no cativeiro ele sente que domina o território e que todos os seus esforços e objetivos são infrutíferos. O onanismo da sociedade moderna é ligado à sua suposta hipersexualização e à sua infertilidade. Não é realmente hipersexualização, mas apenas o desenvolvimento da lassidão de uma sexualidade difusa e fraca. A vida, a vida é apenas um culto. A vida em um espaço seguro tem sua energia drenada por meio da excitação inútil e de baixo grau. O NoFap é apenas um culto que tenta restabelecer a energia pela ordem, com fins de ascensão. Às vezes é um culto bem-sucedido, mas seu funcionamento ou não funcionamento pode ser visto em menos de uma semana. Infelizmente, as mulheres possuem algum tipo de sensor para esse tipo de coisa. Elas detectam quase que automaticamente quando um homem se liberta. Elas possuem um macabro instinto de buscar os ascetas e sugar toda a sua vitalidade. Mulheres e espécies desse tipo atingem seus objetivos sangrando seus hospedeiros, transformando-os em cascas vazias. Elas regridem a vida de volta ao seu estado de irritação e muitas vezes ofuscam grandes objetivos. Eu sempre fui atraído pelas coisas baixas e sujas, porque algo em mim sabia intuitivamente que é apenas no mundo, no submundo da vida como ela existe hoje, que você encontra as verdadeiras lacunas, os buracos, onde um controle é limitado ou fraco. Sempre senti que há um tipo de liberdade nos becos escuros e nas luzes vermelhas. Uma liberdade compartilhada entre putas, viciados, pervertidos e coisas piores, e sempre busquei jantar entre eles quando tive a chance. Essas pessoas possuem histórias interessantes. Algumas mostravam cartas de amantes hispânicos, desiludidos, que queriam casar-se com putas. Outras contavam sobre os abortos espontâneos que suas amigas tiveram no banheiro de algum velho tarado. Sobre como elas jogaram o feto no vaso sanitário e escreveram seu nome no papel higiênico. É neste mundo, e quase que somente neste mundo, que você pode mostrar as garras que a natureza lhe deu, se é que ela lhe deu alguma.
Infelizmente é fácil para um bom observador ver que este mundo de sombras há no máximo uma existência condicionada. A verdade é que eles permitem essas lacunas porque são espertos o suficiente para saber que precisamos desses espaços livres. Eles são de grande utilidade para manipuladores. Veja como os japoneses, tão famosos por seu apreço pela lei e pela ordem, permitiram quase que sempre a existência da Yakuza e de seus cassinos, casas de prostituição e coisas piores. Tais coisas possuem uma séria função na sociedade japonesa, como a máfia e outras instituições no Ocidente. Somente um governo de cretinos combateriam verdadeiramente tais coisas. Infelizmente, temos apenas governos de estúpidos no Ocidente. Seus dias estão contados. É com grande tristeza que você percebe, após o primeiro suspiro de liberdade neste mundo de condenados, que estes espaços também têm ligações mantidas com aqueles que controlam todo o resto. Mesmo assim, é melhor do que nada, pois, ao menos no presente, tudo isso ainda é distante. Em uma noite de verão, após um advogado corrupto lhe pedir para espionar um clube de strip libanês, você está no pátio com uma prostituta de 20 anos. Ela coloca gentilmente cocaína na sua língua e você sente a brisa do oceano à noite cobrindo seu corpo. Sente seu espírito e o mar se tornando um só. Você se esquece de todo o ar fétido à sua volta e se sente, por alguns segundos, como um animal preparando-se para caçar. Quando falo de hormônios, você deve pensar que eu sou um reducionista, materialista, ou que estou falando que você é uma máquina. Esta é a atitude de muitos cientistas, ou melhor, de adoradores da ciência. Muitos esquerdistas têm essa atitude, afinal, eles nunca conseguem explicar a força moral de seus direitos e compaixão inexistentes na natureza, sem partir do pressuposto divino. Quando eles dizem que são ateístas, eu automaticamente duvido. Ateístas agem como Stalin ou Brezhnev, não como uma professora presbiteriana. A verdade é que aqueles que fazem parte da esquerda moderna são moralistas fanáticos. Não há uma gota de ateísmo ou relativismo neles. Eles nunca usufruem do cinismo e nunca o tolerarão. Eles sempre fogem do espírito livre e do livre-arbítrio quando ninguém está olhando. Eles gostam disso. E muitas vezes agem com desprezo, até mesmo por si mesmos. Eles gostam de sentir que não estão no controle. Meus hormônios me fizeram fazer isso. O que você é além de seus hormônios, seus genes, seu instinto nato? São os genes, é o ambiente, é a economia, é a opressão. Tudo isso são versões da teoria Miller, uma teoria neurótica de acordo com Nietzsche. É por isso que eles conseguem acreditar nos transgêneros. Essas são as pessoas que acreditam que, de alguma forma,
a matéria pode ser transfigurada de forma corrupta e que todos nós temos em si almas desencarnadas como essências masculinas ou femininas. Todo esforço para redimir a identidade, não apenas a identidade sexual, como uma mera questão de decisão, leia-se, decisão feita de forma arbitrária, uma escolha meramente intelectual e racionalista, é fruto do desespero em buscar uma nova justificativa para a liberdade da vontade. Uma justificativa para o espírito livre da matéria ou da biologia. Tais coisas perdem sentido quando você percebe que você é seu corpo e não há nada dentro de si. As primeiras linhas da Ilíada esclarecem isso. Você não possui uma alma à parte do seu corpo. Simplesmente não é você. É uma sombra. É completamente homossexual. Eu vou dar prosseguimento agora. Bem, vamos continuar aqui. E a gente já tinha pegado alguns erros de tradução ali na última leitura. Vamos ver se a gente encontra mais algum também. E depois caçar alguém para ver se entende que raio que ele quer dizer com é uma sombra completamente homossexual. É aqui no 19. Capítulo 17, desculpa, página 17, capítulo 19. Ok, pessoal? Instante. Pronto, vamos lá. Página 17, capítulo 19. Alguns pensam que essas ideias o alienam das consequências de seus atos. Mas, na verdade, você é responsável por muito além de seus atos. O que é dito para determinar biologicamente é o que você de fato é. Isso restringe seus atos de acordo com suas formas inerentes de desejo e de ação. Mas você é isso. E isso decide o ser. Então, você é responsável por muito mais. Você é responsável pelo que você é. Você é responsável pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem com você. Por qualquer acidente ou desgraça de qualquer natureza. Na verdade, tudo estava destinado a acontecer com você desde o momento em que você nasceu, ou em sua concepção, ou mesmo muito antes, como no momento em que seus pais cruzaram os olhos pela primeira vez. Não há diferença fundamental entre você e aquele brilho nos olhares. Animais vivem em um estado de frenesi religioso permanente. Essa é a condição natural da mente e do intelecto do homem, da perspecção do presente. Uma vez estudei um nerd imbecil que diz que a religião é a velha realidade virtual para justificar seus delírios. Não. A verdadeira realidade virtual é o seu estado atual, desmistificando e desencantando uma condição deplorável. Nos tempos mais longínquos, desde os remotos tempos do Paleolítico, os humanos caminhavam livremente, como animais saudáveis, em um estado que chamaríamos hoje de delírio religioso, que é, na verdade, o estado natural e normal de qualquer forma de vida consciente ou semiconsciente. Por anos após o aparecimento da civilização, muitos continuaram nesse estado, ou durante períodos especiais no ano, como festivais em que o homem poderia retornar a seu estado natural de liberdade e animosidade. Foi a civilização, em especial a civilização sedentária e agrícola, que nos alienou desse estado e condenou infinitas gerações a viver sob um regime repressivo e semi-permanente, sobre um estado depressivo permanente. O fato disso ser consistente e até mesmo um pré-requisito para o desenvolvimento de uma grande civilização e da alta cultura não deveria ser surpresa.
A maioria da humanidade sofreu terrivelmente, até mesmo em seus corpos, com o advento da agricultura e trabalho árduo. Sofrimento que se manifestou na desnutrição, na menor estatura, na constituição mais frágil do esqueleto dos fazendeiros, na destruição de seus dentes, na atrofia de seus cérebros e outros órgãos. A agricultura permitiu uma fonte fixa de recursos, um aumento da população e, acima de tudo, a manutenção de uma elite livre de responsabilidade que vive como um parasita à custa de muitos. A agricultura quebrou o espírito humano e o domesticou. Você entende que o ponto de vista desencantado do mundo quer dizer: devo rir da visão de mundo secular, do olho em desencanto, que não passa da vida limitada e quebrada do camponês. Ciência é o suposto conteúdo, e é completamente irrelevante. Uma das minhas coisas favoritas é andar pela cidade durante o dia, caminhar em meias avenidas movimentadas ou pelas calçadas perto do mar e dos rios, com com um copo de aparentemente café ou chá, mas que na verdade está cheio de álcool. Não gosto muito de fazer isso durante a noite, mas durante o dia há algo de agradável, devagar, em um estado de animosidade e entusiasmo motivadas pelo licor. Ou melhor ainda, algum tipo de vinho capaz de lhe gerar uma grande e fantástica raiva energizante. Não a raiva propriamente dita, mas um estado satírico, caminhando entre as pessoas e rindo delas, abordando de diversas formas. Nada é mais divertido do que isso. Tenho pensado em como seria e como a vida seria boa se esse estado caótico e divertido fosse permanente, presente não só quando bebo. O álcool, aliás, nunca deveria ser usado para aliviar o estresse, porque no dia seguinte, quando a ressaca vem, há um aumento no cortisol, ou seja, os sentimentos ruins se tornam piores. Mas eu me pergunto, como seria se sentir assim o tempo todo e que deve haver muitas pessoas que se sentem assim sempre. Não foi nos dito que esse mundo é cheio de mutantes? Por que não um mutante tomado permanentemente por esse estado de euforia? Ou por um único estado emocional? Tenho me perguntado ultimamente como seria se fôssemos possuídos por um único e específico sentimento. Existe alguém por aí tomado unicamente pela mais pura e intensiva raiva, de forma contínua, sem nenhuma outra emoção, ou que foi tomada por uma única espécie de felicidade e que nunca mais sentiu nada além disso. Até mesmo certos tipos de tristeza e melancolia podem tornar a vida bela e podem ser a base de grandes feitos. Até mesmo o pânico é melhor do que as emoções vazias e passageiras promovidas hoje. O que faria uma criatura capaz de sentir somente uma coisa e por que ela não existe? Certamente seria um monstro, ou um deus, ou qualquer coisa possuída por um deus. Você consegue imaginar gente, ou digamos, homens da ciência, permanecendo sempre lúcidos e razoáveis, com toda a confiança do cultista, cientificista e materialista moderno? Nenhuma grande descoberta foi feita pelo poder da razão. A razão é um meio para se comunicar, imperfeitamente. Algumas descobertas para outros, no caso da ciência, um método de tentar tornar essa comunicação certa e precisa. Porém, ninguém jamais fez uma descoberta por meio de silogismos, pela razão, por meio dessa forma fajuta de transmissão. Grandes matemáticos viram relações espaciais, tal como grandes físicos viram e, por vezes, sentiram relações físicas. Na contemplação das formas matemáticas, há quase uma sensação física em relação às formas geométricas. E toda matemática é, no fundo, sobre relações geométricas, mesmo quando não aparenta. Compare a prova euclidiana do teorema pitagórico, baseada no silogismo, que na verdade não lhe ajuda a entender nada.
com a prova imagística dos três quadrados, que faz você perceber, mesmo que fisicamente, mesmo que em seu próprio corpo, por que esse teorema é verdadeiro. Gauss, tão adorado por goblins cientistas, que até mesmo lideram um cartoon no Google, é famoso por certa vez dizer: eu senti isso. Agora eu tenho que entender isso. O que quer dizer que ele viu e sentiu a relação fundamental que estava procurando, mas que agora deveria traduzir isso aos outros por meio de uma linguagem matemática imperfeita. Todos os matemáticos e toda a ciência em geral, a matemática é o protótipo mais perfeito da ciência. É sobre definições, não sobre a prova, nem sobre o processo, ou, que absurdo, algoritmo. Todas as verdades, todas as grandes descobertas científicas, supostamente grandes obras da razão, são, na verdade, o resultado de intuições e do subaparecimento das ideias. E toda essa espontaneidade de ideias é baseado no que, em outras circunstâncias, seria chamado de intoxicação religiosa. Depende de um estado mental, onde a parte receptiva do intelecto está absolutamente focada, limpa, mas impulsionada pela energia mais implacável, por uma energia penetrante. A percepção já é intelectualizada e se encontra muito mais próxima da inteligência inata das coisas do que dos silogismos cerebrais. Nenhum cientista digno já sentiu orgulho de usar algoritmos ou tentativas de erro para resolver um problema. Sim, feministas estão certas em dizer que a ciência é patriarcal nesse sentido, que é um estupro contra a natureza. Cientistas de verdade, como Galou, são monstros de vontade, e a protuberância de homens na ciência é explicada por essa orientação de caráter, e também pelo fato de a mente dos homens ter uma capacidade maior em focar em uma coisa. Mulheres são melhores em multitasking. As mulheres são grandes cientistas, mas, assim como mulheres são grandes enxadristas ou poetas, essas provavelmente são lésbicas de estilo. Capítulo 23. Bem, senhores, agora eu vou estar passando a palavra para o confrade Monsenhor fazer a terceira parte da leitura de hoje, os próximos 10 minutos. Passo a palavra para o senhor aí, Monsenhor. O plebeu moderno apenas substituiu seus preconceitos artificiais e superstições de velhas histórias do interior por superstições científicas, as quais ele recebe prontas por autoridades, dentre os mais populares cientistas. Ele os ama pelos confortos que ele acredita receber por meio da tecnologia. Ele é um cultista, um crente, ele desconhece os experimentos e métodos científicos, as descobertas, ao menos da forma conhecida entre os cientistas. Ele apenas repete as propagandas e suas fórmulas mágicas. Isto não é diferente de acreditar na grande magia, que é equivalente e primitivo à ciência, a grande magia do homem branco. Não é a substância da ciência que é o problema, porque ela poderia ser usada para um grande uso, tal como qualquer outra religião popular. O problema é o vício de espírito que toma o acólito. Ele pensa que possui poder sobre os processos da natureza que na verdade são pouco compreendidos. Ao remover o medo instintivo, o único tipo de temor que se motiva muitos é injetado um mix tóxico de complacência, arrogância, brutalidade, fanatismo, tudo isso escondido por debaixo de uma superfície de tempos bons. Isso os torna mais submissos às autoridades, que se presume serem mais inteligentes e terem melhor controle sobre a tecnologia. Isso é propósito, um propósito que faz muitos cederem, o que por si só não é ruim, exceto que neste caso se trata de uma submissão ao senhor da mentira. Desta forma, pode-se observar porque o iluminismo
é tão falho. E também porque a maioria dos críticos do iluminismo, como os seguidores de Heidegger, acabam tomando-se falhos também. Eles estão certos quando dizem que muitas palavras e textos, que é a essência de cada homem, e é de certa forma única, porque sua biologia é particular única, quando comparada a outros animais. Uma formiga operária ou uma mosca possuem a mesma essência, mas quando os humanos, são diferentes, disso eles concluem que nenhuma causa comum pode satisfazer a todos, que somente uma vida autêntica pode satisfazer os seus desejos interiores e corresponder à sua essência. Toda adesão a um código de conduta externo, uma religião, uma ideologia, é inautêntico e representa essencialmente formas de controle mental. Representa a adoção de pensamentos de terceiros, do outro, do Dasman, pensamentos inapropriados ao seu próprio metabolismo. A sua biologia e as suas formas peculiares de crescimento e amadurecimento? Sim, isto é verdade. Nietzsche sempre evitou ler qualquer coisa escrita por outros para não infectar sua mente. Bravo! Sendo ele mesmo um mutante com uma biologia excêntrica. Ele estava certo de que a fisiologia e dieta podem ser uma pesquisa urgente e necessária. Nietzsche jamais esqueceu que o fato fundamental da natureza é a inequalidade. E isso é algo que essas pessoas, Heidegger e seus seguidores, parecem esquecer. É loucura pedir ao homem pré-fabricado comum, de mente pequena, que molde seu próprio caminho, sua própria religião. A maioria apenas acha sossego e propósito na submissão. E é bom que seja assim mesmo. Eles não devem se sentir envergonhados por serem assim. A maior parte da estupidez moderna consiste em envergonhar aqueles que acham que o verdadeiro prazer é na submissão. A grande corrente do ser é formada em conjunto com comando e obediência. A maioria não é tão indiferente de um, nem de suas condições de vida são tão diferentes assim. No final, até mesmo você, não importa quão especial ou quão inteligente possa ser, está acorrentado ao homem comum, o ordinário, conectados por muitas ligações biológicas, de forma que é bom para ambos prestar atenção ao que é comum, especialmente no que diz respeito ao corpo. O corpo não é uma coisa particular. O corpo, entre aspas, individual, provavelmente está doente. O corpo universal, o tipo correto descoberto pela ciência e a arte da antiguidade, não é algo que você irá nutrir por meio de seus caprichos pessoais. A biologia age de acordo com tipos e graus de manifestação, não de acordo com o desenvolvimento de excentricidades únicas e pessoais. A ciência, quando compreendida de forma certa, nos ajuda a entender os tipos e as espécies, as verdadeiras clivagens da natureza. A ciência não é em si mesma a causa de todos os nossos problemas, de nossa alienação. Nem há qualquer grandiosidade além de que forma e para que se usa a ciência. A ciência é uma grande ferramenta porque pode revelar para nós as condições biológicas de toda a vida e as relações entre os tipos de vida, pode, como Nietzsche previu, resolver a questão da verdadeira hierarquia de valores, ou mais precisamente, a verdadeira escada da vida, a verdadeira hierarquia biológica. O que impede isso de acontecer não é a inerência da ciência ou a tecnologia, é um problema político e sociológico de que, uma forma ou de outra, um dia uma força digna tomará controle da ciência e revelará o seu verdadeiro potencial. A natureza jamais deve ser feita para gerar confrontos. Ciência, no caso, na última linha ali. O que os senhores acharam?
O que o senhor já sabe? Boa noite, confrade. Retomo o uso da palavra para o confrade Iris, para o confrade Monteor. A ciência jamais deve ser feita para gerar confortos. Não perco tempo questionando se Deus existe. Nunca senti qualquer vontade de me questionar sobre isso. Já passei por várias escolas e templos, mas nunca senti nada, apenas tédio e sono. Até mesmo o majestoso pavilhão budista ou hinduísta me entendia. Eu gosto do espetáculo, mas esses sacerdotes são apenas palhaços. Sempre acabava entediado. Como pode o segredo, o mistério e todas as preciosidades serem sobre doutrina e discursos? Mas pode o segredo, o mistério e todas as preciosidades serem sobre doutrina e discursos? Eu não sei por que as pessoas colocam essas coisas juntas, pois para mim não há qualquer correlação entre elas. Mesmo quando criança, eu podia sentir que cada objeto era habitado por algum tipo de espírito ou sombra. Eu apenas prestava honras a certos brinquedos e objetos, e os guardava cuidadosamente. Ninguém nunca me disse para fazer isso, eu simplesmente fazia. Eu achava um animal morto e o enterrava piamente, com cerimônias e pompas. Eu sempre senti como se pudesse conversar com os animais, e eles eram como se fossem meus irmãos mais velhos e mais novos. E este animismo e a religião natural do homem se manifesta até mesmo em uma criança solitária. Eu lembro de achar um pequeno cão branco sob uma moita de arbustos e glicinas crescendo em aço corrugado, e acredito que ele me seguiu de verdade, de diferentes formas durante toda a minha vida. Mas eu estou certo que deuses existem e que, de qualquer forma, o argumento contra Deus não é o mesmo que contra os demais deuses. Não há mais nada de novo nas fulminações de Sam Harris e Hitchens e os demais novos ateístas. Eles não querem banir a religião somente da vida pública, mas também entrar em sua mente e substituir qualquer vestígio das velhas crenças religiosas por sua própria versão estúpida de religião. Eles se sentem infelicidade com isso. E devido ao monoteísmo ultrapassado, o monoteísmo fez reivindicações tão grandiosas e quando tais promessas foram abandonadas, só restou a impressão de que realmente não há nada além da ciência. É claro, ninguém realmente entende porque não é nada além de método. Seria muito mais honesto adotar o ceticismo, mas é claro, eles jamais permitirão que você tenha uma conclusão lógica própria. Mas esqueça por um momento todas as afirmações sobre Deus, sobre a criação de matéria e a partir do nada. O que vai contra qualquer intuição e qualquer observação que você possa fazer por si. Você nem sequer precisa de ciência para isso. Paglia disse uma vez que a real novidade de Deus foi trazer ao mundo a existência, como diferente de todos os outros mitos de criação. Todos os pagãos sabiam que o mundo é eterno e que a condição presente é fruto de ciclos de nascimento, renascimento, regeneração, copulação. Os japoneses possuem até mesmo mitos de deuses cagando em campos para transformá-los em solo fértil. Isso facilita o entendimento de muitos aspectos da cultura japonesa. O monoteísmo, mesmo sua variação intelectualizada ou deísta, faz com que diversos tipos de promessas e reivindicações sobre matéria e natureza, sobre o design inteligente e coisas do tipo. É muito próximo da ciência que diz refutar isso do que o paganismo originário de toda a humanidade. O monoteísmo faz da história uma linha e da matéria condicionada em uma divindade ou um criador que vive fora dela. A criação da matéria a partir do nada. A criação de sua alma a partir do nada. A matéria é morta em alguns sentidos homogênea, e seu significado é divino, apenas no sentido que revela a criação de uma deidade externa, ou melhor ainda, apenas leis feitas para governá-la. Parece e soa ruim, ou vai contra a percepção imediata do mundo,
Então requer fé, um conceito desconhecido aos antigos pagãos de todas as estirpes. Por essa razão, os romanos consideravam os cristãos e judeus semelhantes aos ateístas. Tal visão é muito diferente. Então não se há razão científica porque você tem que descartar a existência de seres mais fortes, seres superiores, mais inteligentes, mais magníficos que nós, equipados com poderes mágicos. A única razão pela qual posso pensar em descartar tal possibilidade é por Schopenhauer. A sua divertida reputação à existência de Deus, que qualquer ser de inteligência maior que a humana já teria sido abolida há muito tempo. Mas, se você não acredita nisso, que razão pode haver? Por favor, não diga não há provas, ou eu não vejo isso. Provas científicas serão totalmente esquecidas aqui. Na verdade, existem muitas ocorrências estranhas que foram registradas por muitos, mas que carecem de significado científico. Se uma divindade impura, de estirpe inferior, do tipo que esse mundo está cheio, algum goblin perverso, mostra-se como um pedante jaleco branco, o cientista convenceria a si mesmo que está alucinando, e de qualquer forma, sem ser capaz de avaliar e escutar. Sua existência não cairia dentro da graça da ciência. E que você diria para os relatos de tais criaturas, revelando-se para os humanos no passado? E talvez até hoje. Por que elas se revelariam a você? Só fraqueza, covardia, nome moderno? Nenhum Deus se revelaria para tal repugnante criatura. Para ser zombado? Por quê? Lembre-se, porque dos jovens personagens da novela de Mishima, Liga do Vento Divino, estavam tão inflamados de paixão e raiva em nome dos deuses imortais. Eles sabiam que, sem eles, sem os sacrifícios dos guerreiros, muitos esqueceriam os deuses, se tornariam impotentes espíritos escondidos entre os juncos, mera superstição, objeto do ridículo. Os verdadeiros deuses possuem um tipo de poder, mas não do tipo que a maioria imagina, porque eles deveriam cuidar da humanidade. Eles são raros e preciosos, e cabe ao homem achá-los, conhecê-los e honrá-los. Isto, pelo menos, era a visão antiga ancestral. A fundação de preservação dos oráculos foi a primeira questão da vida e a forja dos estados. Deuses não podem controlar a natureza ou o destino, mas podem revelar suas obras em tempos-chave. Se um Deus revelasse hoje a você em um sonho que você teria a energia interior necessária para honrá-lo e trazê-lo a este mundo, ou você, neutralizado pela perversidade moderna da mente de escravo, o teria ignorado e zombado, ou chamando de irreal, traiçoeiro, quando o inseto moderno e sua tagarelice são o que de fato carecem de realidade? Eu quero que você seja intoxicado com o mais alto entusiasmo e que esteja pronto para receber estas grandes bênçãos com toda a confiança. Certo, muito obrigado, confrade. E estaremos agora prosseguindo na semana que vem, próxima sexta-feira, 11 horas da noite, com a próxima leitura, a quarta leitura. Encerramos hoje aqui no capítulo 25. Iremos iniciar o 25 na leitura que vem. Vamos iniciar agora mais 30 minutos de diálogos sobre a leitura de hoje, que não ficam gravados. Acessem na descrição ou no comentário fixado os links para o grupo de WhatsApp. Boa noite.